Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Na aula de hoje nós vamos falar de receptor. E aproveitando a deixa, a gente vai fazer uma revisãozinha de gerador também, tá bom? Então, como a gente viu, gerador é um aparelho que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica, tá? Então, aí eu posso ter hidrelétrica, posso ter gerador eólico, pode ser uma pilha, pode ser qualquer coisa que faça essa transformação, tá? O nome gerador, ele é um nome inadequado, já que ele não gera energia. Na verdade, ele transforma, tá? Ele vai transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica, tá bom? Agora, o receptor é ao contrário, tá certo? O receptor, ele vai transformar energia elétrica em outra energia, tá? Ou talvez até em energia elétrica mesmo, tá bom? Então, eu tenho o caso aí de lâmpadas, computadores, aquecedores, enfim, coisas que transformam energia elétrica em outro tipo de energia, tá? Em termos de simbologia, eles são muito parecidos, certo? Então, os dois têm um gerador ideal e um resistor interno, tá? No gerador, eu digo que esse gerador ideal é a força eletromotriz, tá? Então, eu tenho a força eletromotriz e a resistência interna, tá? Se eu ligar esse gerador numa resistência externa, Rzão, tá certo? Eu vou ter um circuito. Então, o que está em amarelo aí é o que tem dentro do meu gerador, e o que tem dentro do meu gerador eu não consigo mexer, tá? A resistência interna existe porque fios são ligados no gerador para poder colocar essa energia para fora, até os terminais, e esses fios aquecem, tá certo? Então eu tenho perda de energia por aquecimento no gerador por conta do aquecimento desses fios internos aí. Então não tem como eu reduzir a resistência interna do meu gerador, tá? Só se eu fizer uma associação de geradores, que a gente vai ver como é que a gente pode fazer isso daqui a pouquinho, tá bom? Agora e o receptor? A simbologia do receptor é igualzinha, tá? É igualzinho, igualzinho, igualzinho. Então eu tenho um gerador ideal, que eu vou chamar de força contra-eletromotriz, e uma resistência interna também, tá legal? Agora, a tensão U aqui é a tensão de saída do gerador. Então, a tensão U de saída vai ser a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Agora, no receptor, tá? A tensão U é tensão de entrada. Então, a tensão U vai ser igual a força contra eletromotriz mais a resistência interna vezes a corrente que eu vou ter aí, tá? Então, aqui eu coloquei uma legendinha, onde o E é a força eletromotriz, o Rzinho é a resistência interna do gerador, o E' é a força contra a eletromotriz e o R' é a resistência interna do receptor, tá bom? Em termos de curva característica, a curva característica do gerador é isso aqui, tá legal? Essa reta cruza o eixo das tensões, tá certo? Na força eletromotriz, tá? E vai cruzar o eixo das correntes na corrente de curto-circuito. E a resistência interna vai ser a relação entre força eletromotriz e corrente de curto-circuito, tá? Agora, quando eu estou falando de receptor, tá? O receptor, eu vou ter essa curva característica aqui. Então, se eu tenho dois pontos, tá certo? Onde eu tenho a tensão e a corrente, para esses dois pontos eu tenho dois pares, né? De valores, tá? Um par tensão corrente, dois pares tensão corrente. Para a corrente I1 eu tenho a tensão U1 e para a corrente I2 eu tenho a tensão U2, tá? E aí eu posso fazer a conta da minha resistência interna do meu receptor fazendo o U2 menos o U1 dividido pelo I2 menos o I1, tá? Então aqui eu consigo tirar a resistência interna desse receptor. E rendimento? Rendimento vai ser sempre útil pelo total. Se eu estiver falando de energia, é energia útil pela energia total. Se eu estiver falando de potência, é potência útil pela potência total. No meu gerador, o útil é a tensão de saída. E o total é a tensão gerada lá dentro, tá?
Então, potência vai ser potência de saída I vezes U, e a potência total gerada no gerador lá vai ser I vezes Z, tá certo? E aí o rendimento fica igual a U sobre E, porque eu cancelo o I aí, tá? Agora, no receptor, o cara que é útil é o cara que transforma a energia elétrica em outro tipo de energia, por exemplo, tá? Então, um motor aí, um ventilador, vai transformar energia elétrica em movimento. E essa tensão que cai justamente no elemento transformador, vamos dizer assim, a gente chama de força contra-eletromotriz. Então, a força contra-eletromotriz dessa corrente é que representa a potência útil. E a potência total é a potência de entrada. Então, é por isso que eu tenho essa troca. Em cima eu tenho o gerador com rendimento de U dividido por E, e embaixo eu vou ter o receptor com rendimento de E' dividido por U. Tá bom? Aí que bonitinho. Tá? Então, é a primeira folha aí do meu receptor é essa. Vamos para a segunda folha. E aí a gente vai associar, tá? Então aqui eu tenho linda associação de geradores primeiro, tá certo? Então eu vou associar geradores em série. Vou pegar várias células R, E. Então a primeira eu vou chamar de R1E1, a segunda R2E2, a terceira de R3E3, e aqui eu estou associando essas células em série, tá? Colocar uma depois da outra. Então aqui depois da terceira eu fiz um parará, parará, para colocar várias aqui. Depois ENRN, tá? Que é justamente a do gerador, tá legal? E aí, juventude, ignora esse coisa verdinha aqui, que isso aqui só vale para receptor, tá? Se eu associo isso, isso aqui vai ser equivalente a um R série e um E série. Como é que eu calculo isso? A força eletromotriz da associação é a soma das forças eletromotrizes aí, tá? E a resistência interna da associação vai ser a soma das resistências internas que eu tenho aqui associadas também, tá bom? Muito bem. E se for paralelo? Se for paralelo, eu vou ter todas as minhas células ligadas desse jeito. Então, eu vou ter o E1, R1, E2, R2, E3, R3 e assim por diante, tá? O equivalente disso vai ser uma tensão, força contra-eletromotriz paralelo e uma resistência interna paralela aqui também. Só que aqui está um detalhe. Eu só consigo associar em paralelo, tá certo? Geradores que têm a mesma força eletromotriz. Porque se eu não tiver força eletromotriz igualzinha aqui em todo mundo, um deles vai acabar funcionando como receptor. Ele só é gerador se a corrente aqui sai, a corrente sai, a corrente sai, sempre a corrente sai. Para isso acontecer, todas as forças eletromotrizes aqui têm que ser exatamente iguais, tá? Então a força eletromotriz da associação é igualzinha à força eletromotriz de cada uma das células que eu estou associando, tá? Agora, a resistência interna não, tá certo? Quando eu faço 1 sobre a resistência interna da associação, vai ficar 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais tralalá, mais 1 sobre Rn. Vai associar isso aqui em paralelo, que é para isso que serve associar gerador em paralelo. Você diminui a resistência interna, tá legal? E quando é que eu vou ter máxima transferência de potência? Eu vou ter máxima transferência de potência quando a minha resistência externa for igualzinha à minha resistência interna. Quando isso acontece, a corrente corrente de curto-circuito dividido por 2, e a tensão de saída vai ser igualzinha à força eletromotriz dividido por 2 também. Então, a minha potência máxima vai ser o produto desses dois valores, vai acabar dando ICC vezes E dividido por 4. Essa que é a potência máxima que eu consigo tirar do meu gerador, tá? E aí eu posso ligar geradores com receptores. E vou ter um troço assim, ó, tá? A corrente que eu vou ter no circuito vai ser a diferença entre a força eletromotriz e a força contra-eletromotriz pela soma de todas as resistências que eu estou na malha aqui, que eu tenho aqui na malha única, tá? Isso aqui chama circuito de malha única, tá bom? E aí a gente pode fazer lindos exercícios bem legais aí, tá bom? Então, tchau para vocês e até o próximo vídeo ou a próxima live aí, tá bom?